Vamos começar do fim para o começo. Desde o fim do século XIX, início do XX, Nietzsche morre em 1900, que nós vamos ter um discurso que se chama existencialista, que se autodenomina irracionalista como um elogio. Então, a primeira coisa que é a característica de uma desarticulação ideológica total a favor do capital e contra a nossa perspectiva de superar o capital, já que a vida para quem não é capitalista é muito dura no planeta, né? É essa de que nós simplesmente existimos, a nossa existência, daí existencialismo. E nós, enquanto humanidade, essa é a luta do Nietzsche, porque, por isso veja, porque que é tão inspirador o Nietzsche, tão sedutor e tão eficaz. Ele vai dizer, nós, enquanto humanidade, nós estamos sendo enganados. Por quem? Por uma perspectiva burguesa. Então ele faz um discurso anti-burguês. Por isso ele nos confunde. A pós-modernidade igualmente vai fazer uma referência de completa assimilação do engano. Então aqui o engano está posto completamente. Qual foi o engano ao qual... Veja, discurso contra a burguesia, daí que nos confunde. A burguesia nos enganou quando disse na modernidade, o que é o feudalismo para o capitalismo aqui, para o iluminismo? É a modernidade. A modernidade nos enganou. A burguesia, com sua luta pela razão, nos escravizou. A razão nos escraviza. Não dá para tentar entender o mundo. Nós queremos, odiamos ter que nos adaptar a ele, mas ela nos engana, não é possível. Ela fez isso apenas para nos dar um golpe, se estabelecer economicamente e nos rifar como humanidade. Há perspectiva? Não, nenhuma. Quem vai dar essa resposta? O Nietzsche vai dar? Estamos enganados? Sim. Mas quando, dentro do maio de 68, por isso que eu fiz aquela preleção histórico-econômica sobre maio, em 68, ele vai dizer o seguinte, um conjunto de estudantes, basicamente, alguns trabalhadores, um setor dos trabalhadores, não todos, alguns intelectuais, alguns professores, mas basicamente estudantes, né, vão dizer, não queremos nenhum dos mundos. Nem o capitalista, nem o socialista. Porque o capitalista não é democrático e nos escraviza. O socialista, desse jeito que foi construído, idem. Então rejeita os dois mundos. E pede o que no lugar? Nada. Esse é o discurso. O nada, neste momento, aparece como se fosse revolucionário. Não quero nada. Não quero isso, não quero aquilo. O que eu proponho no lugar? Nada, porque Nietzsche já nos ensinou que só existe o ser e o nada. Então nós não queremos ser modernos, nós queremos ser pós-modernos. Não queremos ser estruturalistas, queremos ser pós-estruturalistas. Tudo que for construído até então, nós somos o que vem depois. De que maneira? Como nós vamos construir? Não sabemos. Há o nada. Não há nada a ser construído. Então, o máximo que nós poderemos ser, dentro do mundo, é o nada. Então, a palavra aqui, não há fatos, só interpretações, por mais que já desencadeie um irracionalismo irreversível para a humanidade, se não há fatos, só interpretações, cada um vai ter a sua interpretação, nenhuma vai coincidir, e, portanto, nós não poderemos fazer nada juntos. A quem interessa esse discurso? A quem já está estabelecido. Eu não quero nem esse mundo, nem esse, e não proponho nada no lugar. Por quê? Resposta da pós-modernidade. Essa que eu fiquei guardando para depois do intervalo. Só há a morte.
se autodeclara morta. Para se autodeclarar morta, significa que filosoficamente não há saída. Por quê? Porque economicamente não há saída, politicamente não há saída. É uma renúncia à luta. Mas sempre há uma saída. Sim, sim. Mas veja, esta é a teoria pós-moderna. Qualquer autor que você leia do existencialismo à pós-modernidade, veja, a sofisticação burguesa chegou a um ponto onde a morte passa a ser o destino da vida, o ser e o nada. Quando eu, enquanto burguesia que está à frente do processo econômico, convenço quem está possivelmente contra mim, que não é possível lutar contra mim, porque só existe a morte, não há nenhuma possibilidade de mudar o mundo, eu vou conseguir deixar escapar apenas algumas lutas, porque aí a humanidade continua tentando sobreviver, evidentemente, aquelas que forem as mais fragmentárias possíveis. Então, a palavra fragmentação, ela vai aparecer com força total. E aqui entra o momento mais difícil da minha aula de hoje. Porque significa admitir insuficiências muito grandes do marxismo diante de novas lutas e, mesmo que sob uma aparência fragmentada, precisam de resposta, e ao mesmo tempo não deixar de articular escancaradamente que a luta de classes ela ainda existe de uma forma tão grande, mas parece não existir, porque a ponta do capital está aqui e a do trabalho está tão distante que, se eu estou olhando só a realidade, parece que o proletariado nem existe mais. E aí, a palavra proletariado pode ser modernizada sem nenhum problema com ela. Podemos chamar de mundo do trabalho, de classe trabalhadora, que inclua a que está desempregada. Tudo que não for capital é trabalho. Então, até aí, tudo bem. Mas neste momento de 89 a 91, a ideia de que só havia morte, o mundo do socialismo tinha sido pior sob determinados aspectos para alguns dos seus críticos do que o capitalismo, porque pelo menos o capitalismo propunha explicitamente, né, algumas questões relativas à opressão econômica, e começou a aparecer todo tipo de discurso que redundou no seguinte. Vamos ver se eu consigo ser sintética o suficiente sobre isso. A partir do maio de 68, começa um novo movimento na universidade. E todo movimento que começa na universidade, a gente tem que ficar desconfiado. Porque se ele está na universidade, a tendência dele é se reproduzir para todas as outras ordens de ensino, porque quem educa o educador é quem está na ponta do processo. Vocês acham que a ditadura militar de 64 reestruturou completamente através da CAPES a pós-graduação no Brasil? Para quê? Para chegar a esse momento que nós estamos hoje. Eu não sei se todos aqui têm alguma convivência na universidade ou não, mas vocês sabem muito bem do elitismo que significa hoje produzir teorias dentro das estruturas de mestrado, doutorado e pós-doutorado. Você tem que estar dentro da linha de pesquisa do seu orientador, senão você está fora do mundo. Há orientadores muito específicos, com muito pouco núcleo de difusão científica, que extrapole essas 4 tendências, que está posicionado nela. De fato, nós não podemos esquecer disso. Porém, o marxismo é colocado aqui, pelas teorias pós-modernas, na mesma lata do lixo do iluminismo. Então, o que nos engana nas teorias pós-modernas? E aí não há um autor maravilhoso do tipo Nietzsche, do tipo Weber, do tipo Durkheim, do tipo lá, Voltaire, de Derrida. São vários, eu vou falar de alguns daqui a pouco, que vai ser tão chato, porque são os que são tão legais que a gente acha tão legais. Por isso que eu estou demorando para dizer, para vocês me odiarem eu também fico tão chateada com o primeiro professor que me falou isso, entendeu? Mas
Vejam por onde a coisa passa. Serão construídos novos conceitos que a gente vai usar como se fossem nossos. Primeiro, rejeição da razão. Quando eu rejeito a razão, vamos ser claros, se eu digo que não dá mais para entender o mundo, eu só tenho uma saída, aceitável. Quando a gente diz não é possível mudar, só dá para aceitá-lo, né? O marxismo e o iluminismo são a mesma porcaria, porque eles nos dão a ilusão de que a razão é uma saída. E a razão, ouçam essa frase agora, a razão é manipulatória. Como se nós fôssemos sofistas. Lembra dos sofistas lá da Grécia? Que fazem, agora que eu vou entrar também no campo da literatura, da linguística, da semiótica e do âmbito da análise de discurso, tá? Também peço desculpas a quem é formado na área de letras e alguma paciência para tentar ouvir essa questão que eu vou colocar agora da pós-modernidade. A razão é manipulatória e eu construo discursos manipulatórios que são interpretações que não se remetem a fatos, porque não há fatos, só interpretações. E qualquer insistência que eu tiver de tentar construir um discurso racional me levará à morte, porque eu vou me autodeclarar alguém que está enganando a humanidade. Gente, o que são produzidos de textos na literatura, nas ciências sociais, na história, na filosofia, que vão fazer essa destruição da razão, por isso o termo destruição da razão, que o Carlos Nelson vai chamar de uma razão miserável, não é que ela está destruída, ela está existindo miseravelmente, como irrazão. E vai começar um discurso do amoral e não do imoral. Aí vocês vão ver como pega a gente nos movimentos sociais. E tem que pegar na medida em que, né? E tem que pegar na medida em que nós estamos construindo ou tentando construir um novo mundo. Mas veja como nos envolve. A construção do amoral é aquilo que não é certo e também não é errado. Não é imoral, é amoral. O sujeito nem existe, por que ele tem que ser livre? O mundo está como uma pedra muito pesada sobre as nossas cabeças e só nos restará duas opções, dirá o Nietzsche. E isso não é nada afetuoso do Nietzsche. Ele dirá, ou nós mesmos nos encaminhamos para a morte na medida em que o ser caminha para o nada. Quanto mais novo ele é, menos próximo da morte ele está. Quanto mais velho ele é, mais próximo da morte. Então, por que não acelerar a morte e deixar de viver, se a vida não faz sentido nenhum? E com base nisso, de 1900 para cá, houve uma onda de suicídios na Europa ou fora da Europa, toda vez que livros de Nietzsche chegavam às mãos das pessoas. Então, ele é literalmente mortífero. Porque pelo pessimismo do mundo que era posto e que a razão era manipulatória, Marx manipula tanto quanto o iluminismo, a maior saída revolucionária seria o suicídio, que era chamado de quê? De coragem revolucionária. Ok? Dito isso, quando eu não me disponho a me suicidar, só resta uma coisa, diz o Nietzsche. Eu amo os fortes, diz o Nietzsche. Eu odeio os fracos. E é assim que a humanidade tem que se comportar. Camadas que pareçam socialmente fracas devem ser eliminadas, sejam elas quais forem. Se uma camada social não lutar para que ela seja superior a uma outra, e aqui não tem outra superioridade a não ser econômica, ela deve ser exterminada. Alguns pensadores, eu não sei se é exagero ou não, mas se você pensar historicamente faz todo sentido, alguns autores ao longo do século XX vão classificar o Nietzsche como um pensador que teria inspirado o nazismo na medida em que ele propõe extermínio de amplas parcelas da população por algum problema que aquele setor que está no poder acha que aquela camada tem. Com o perigo de fazer a inversão também. Tá certo? Isso, na lógica de Nietzsche, estaria perfeito. O mais forte vence o mais fraco.
Veja, por mais que o Nietzsche tenha tentado ser nobre na sua filosofia, um pensamento como esse, que diz que a razão é manipulatória e nos engana, que só existe a morte, que o forte deve massacrar o fraco, está servindo a que classe que está vitoriosa naquele momento histórico? Senão a camada da burguesia. Então, neste sentido, ele vai dizer que quem escolher continuar vivendo, isso nas páginas mais ácidas do Nietzsche, porque quando você lê, e sempre no teatro tem alguma peça, ou no cinema, assim falava Zaratustra, você gosta tanto que você jamais vai imaginar que o que ele está elogiando ali é o homem branco, heterossexual, né, existente na Alemanha naquele período, como se fosse a raça mais nobre e importante do mundo. Leia Nietzsche da primeira página até a última de todos os livros. Aí você pode dizer que ele não está dizendo isso. E aí eu até diria a vocês, vou só falar rapidamente de um livro esgotado, de franceses weberianos, não eram nem marxistas, que escreveram nos anos 90 esse livro. Por que não somos nietzschianos? Eles declararam porque não eram nietzschianos nos anos 90 na França, foram execrados na universidade, foram execrados nas suas aulas, mas sustentaram essa posição. E no Brasil a gente teve a publicação nos anos 90 também, mas daqui a pouco eu falo disso, ou quando a gente for fazer os 4 caminhos de aula, ok? Porque a minha preocupação hoje aqui é pegar o geral para depois a gente entrar no específico. Agora vem a parte mais dura e ácida do Nietzsche, que vai inspirar toda a pós-modernidade. Ele dirá que para quem não queira se matar, o ato revolucionário do suicídio, ou quem não queira estar, ou não possa estar, numa relação de poder para massacrar o outro, que seria o outro prazer, ou você tem o prazer de se matar, ou de matar o outro, ok? Veja bem se isso não é, né, absolutamente o nível ideológico que paira no capitalismo, ok? Você chega a uma teoria contra-revolucionária que propõe a morte do fraco, e não que o fraco se levante, ok? Aí ele diz, só existirão, e aí vem o conceito de pulsão. E aqui um outro detalhe, então agora eu vou começar a dizer coisas que vão ser duras para a formação mais na área da psicanálise, a formação mais na área da linguística e semiótica, e a própria formação na área da sociologia, ok? De novo, peço aquela paciênciazinha básica. No campo, portanto, das pulsões, que são as vontades humanas, já que não há expectativa de existir a felicidade vai ser enterrada aqui. Não é possível. Qualquer um que fala em felicidade está enterrando a humanidade. Só há o pessimismo, a morte, o nada, o ser em meio ao nada. Tá? Veja como ela é literalmente a morte da humanidade. Para quem quiser ficar vivo, não tiver a coragem de se suicidar ou de matar alguém, ou de estar no poder para matar alguém, restarão 2 pulsões, que podem ser saciadas de imediato como o único prazer humano biológico. A pulsão da gula e a pulsão sexual, tomadas aí como desumanizantes, porque só existe o anti-humanismo. Então é o sexo pelo sexo e o comer pelo comer. Quanto mais a pulsão alimentar for saciada, não importa se isso resultará em morte de tanto comer, porque o que importa é aquele prazer. E aí a coisa mais triste do Nietzsche, que lamento dizer. E se eu não conseguir a pulsão sexual de própria vontade de alguém, eu tomo a força. Então, não tem outro nome isso a não ser estupro. E na hora que você chega nessas páginas, que imediatamente na página seguinte ele já volta de novo para o Zaratustra, e aí ele vem e fala uma outra coisa que te encanta. Aí você não entendeu direito se ele falou bem da questão da pulsão sexual, de todo esse conjunto que vai dar origem na pós-modernidade, no século XX, ao seguinte.
há um campo da psicanálise absolutamente irracionalista e, por isso mesmo, bastante propagandeado, que formou a grande anti-freudiano. Também não vou entrar em detalhes do Freud aqui, que também é uma outra polêmica muito forte, diga-se de passagem, mas que tinha um núcleo racional histórico, por mais que estivesse errado nas suas formulações sobre o falo, aquela coisa que é esquisita, tá certo? Mas aí você vai ter um movimento, vou dizer então aqui de um primeiro autor da pós-modernidade, desculpe se vocês gostam dele, ele tem páginas muito legais, mas é o Lacan. Okay? Ele vai ser o símbolo da morte do sujeito e da vitória das pulsões no campo da saída subjetiva psicanalítica individual fora do mundo na França. Vai fazer um sucesso desgraçado. Por quê? Porque ele vai dar uma saída subjetiva num consultório para alguém que tem dinheiro para pagar aquela consulta, evidentemente, dentro da psicanálise do mundo francês que está em convulsão no maio de 68. Ele é lido até pelo cara da esquina. E aqui eu não estou falando ainda do estruturalismo, não vai dar nem para eu tocar na questão do estruturalismo, ok? Aí vai aparecer um cara mais legal. Esse dá para ler muitas coisas. O Lacan, realmente, se você o ler, você entra num colapso destrutivo muito forte da sua humanidade. É bem aquela frase de terapeuta que quem aqui já não ouviu, né? Quem aqui já não precisou em algum momento, se não precisou, sorte sua. Que é a seguinte: você tem que pensar mais em você mesmo. Esqueça um pouco dos outros e veja como você se constrói. É a sua individualidade, é a sua condição de sobreviver. Eu dedico esse voto à minha família, ao meu amante, ao meu sobrinho, né? Aqui, você percebe tanto numa coisa baixo nível daquela que foi a votação no Congresso, como no campo mais sofisticado da psicanálise, mais trabalhada no mundo que é Lacan, com essa questão. Não estou falando aqui de outros setores da psicanálise, não dá nesse momento. No dia dessa aula, dá para fazer uma coisa mais bacana. Linguística e semiótica. Todas as desculpas para todo mundo que é dessa área. A reforma intelectual e universitária que a França inicia, não por acaso na França. A França é o seguinte, entendam uma coisa da França. Aquilo que ela não consegue economicamente, ela consegue e se põe a fazer ideologicamente. Perdemos a guerra, não é que ela perdeu, ela ficou do lado que venceu, mas ela não era a que estava à frente, era os Estados Unidos e a Inglaterra. Perdemos a guerra, nós vamos dominar filosoficamente. Ok? Assim como a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, que é criada antes da USP aqui em São Paulo, ela faz mais ou menos a mesma coisa. Eu vou só entrar nisso e sair, e no outro dia a gente vai falar disso. Ela diz assim: perdemos a batalha de 1932, não conseguimos nos separar do resto do país, mas vamos dominar intelectualmente. E deu muito certo. Do sentido conservador. Tá? Voltando para a França. Todo o conjunto de autores que vai trabalhar do maio de 68 para frente está inspirado, bem ou mal, no Nietzsche. Está inspirado onde não há fatos, só interpretações. Então agora aqui eu vou entrar em dois aspectos que são o da semiótica e da linguística e o da sociologia, das ciências sociais. Esses campos vão caminhar muito juntos. Mas nós passaremos a ter um discurso pós-moderno de criação de novos conceitos a partir de conceitos velhos que precisam ser superados no próprio âmbito burguês. E tanto o existencialismo como as teorias pós-modernas farão um discurso explicitamente contra a razão burguesa. Vai parecer que eles estão lutando contra o capitalismo e contra a burguesia, mas também embutirá um discurso contra o marxismo e qualquer tipo de teoria. Marxismo porque ele era o mais importante entre todos lá que falavam das metanarrativas socialistas, ok? O mais lido, o mais completo. Só por isso estou falando marxismo. Que vai dizer o seguinte: metanarrativas cuidam da globalidade, esquecem o pequeno.
Já adianto a vocês, se tratam da totalidade e esquecem o pequeno, na dialética grande e pequeno pode vir a trabalhar. Pode vir a trabalhar. O que quer dizer isso? Que aqui nas teorias da pós-modernidade, o discurso vai ser: precisamos construir novos discursos. Precisamos, palavra pós-moderna, ressignificar todos os conceitos marxistas e iluministas burgueses. Sempre como se tivessem sido a única e mesma coisa. Ok? E, portanto, vai nascer, é aqui a delicadeza que eu peço essa inspiração nossa para tentar entender, apesar de todas as nossas diferenças, vai começar a se formar uma esquerda não burguesa, que nem poderia ser, mas veja, ele se autodenomina assim, e uma esquerda não marxista. Porque o marxismo e o iluminismo têm os mesmos defeitos. As metanarrativas. Então nós temos que ressignificar os conceitos. Talvez uma das primeiras coisas que no âmbito do discurso você precise tomar cuidado é nunca mais falar a palavra ressignificar. É só uma sugestão. Entenderam? Se vocês puderem não usar mais essa palavra, já ajudarão na sonoridade, né, anti-pós-moderna muito. Por quê? A gente vai nesses congressos de sociologia, antropologia, história, então vocês podem imaginar, é tudo assim, estou aqui ressignificando o conceito X. Fica até chato. E como que ele ressignifica? Desconstruindo o outro conceito. Então, duas palavras que a gente deve abolir da nossa boca. É difícil. Eu mesma falo às vezes. Desconstruir e ressignificar. São as duas palavrinhas mágicas da morte. Eu mato, desconstruo, ressignifico. Só que ressignificar não é romper com algo e criar algo novo, porque isso é impossível, não existe possibilidade de romper com nada. A única coisa com a qual eu tenho que romper é com a razão. Se o meu discurso estiver minimamente racional, eu estou me convertendo ao engano racional. Então, se a minha primeira página do meu primeiro capítulo da minha monografia estiver totalmente diferente do segundo capítulo e totalmente diferente do terceiro, e a minha conclusão não tiver nada a ver, tirei 10 na banca. E vocês podem assistir as defesas de tese. Quanto mais desconectado o seu discurso, mais elogiado ele é. E veio uma coisa da ausência de qualidade e de erudição que a pós-modernidade trouxe, que tornou muito fácil a gente concluir nossos trabalhos de mestrado e doutorado, e pós-doutorado, e docência e titularidade, que é o seguinte: não fazer citações de nota de rodapé. Isso dificulta a leitura. A leitura tem que ser prazerosa. Muita nota de rodapé, nada a ver. Inclusive para editar, fica muito espaço embaixo, a página não fica inteira. Põe no máximo como notas de fim. Ou que sejam proibidas as notas bibliográficas. Aí inventaram aquela coisa de referências. Você não pode mais demonstrar no seu texto quantos livros você leu, só os que você citou. Porque foi criado um modelo... Porque foi criado um modelo de medir a quantidade de autores que você cita e dar impacto numa fórmula matemática que diz qual é a nota da revista na qual você está publicando. Então você fez uma dissertação de 6 capítulos, não publique em livro. Livro não vale nada para CAPES ou para qualquer outra mensuração internacional. Divida em 6 artigos, publique em 6 revistas, que elas vão dar um impacto da sua citação, de preferência não impressa e sim eletrônica, para os programas de busca captarem as suas palavras-chave e você estar com o índice H, né, no Google Acadêmicos ou no e-research e esse monte de coisas que a gente teve que começar a entender e que eu tenho tido um trabalho dentro da universidade junto com alguns colegas de explicitar e envergonhar quem segue esse tipo de coisa. Envergonhar. Dizer o quanto ele está sendo quantificado pela lógica das ciências exatas e biológicas. Que é o seguinte: na biologia, eu tenho 7 pessoas em laboratório, cada um faz uma parte, sai um artigo de 12 páginas apenas, nunca tem mais que 12, com raras exceções, e os 7 são autores daquilo. Tá certo.
Nas ciências sociais, um artigo de 12 páginas com 7 pessoas é picaretagem. Nas ciências humanas. Porque como que 12 páginas vão ser escritas por 7 pessoas? Não é laboratório, é elaboração pessoal. Só que para os âmbitos avançados de medição do seu impacto, o impacto da sua tese no mundo, os parâmetros que deixam a USP em primeiro, a Unicamp em segundo, a Unesp em terceiro, e sei lá mais que a UFRJ no âmbito geral em segundo, depois da USP, etc. e tal, que é principalmente a medição no campo que não é das ciências humanas, que também pouco interessa, digamos assim, para o desenvolvimento do mercado, mas aqueles que desenvolvem patentes, é essa a lógica. Então não há uma lógica para medir o impacto revolucionário que aquilo que a gente escreve tem na sociedade. Depois que tantas teses na Unesp falaram de Marx, houve o junho de 2013 na Paulista. Vamos supor que fosse ridículo assim a gente fazer uma medição social. Isso não interessa que seja impactado. Então o que nós tivemos? Mesmo as pessoas mais de esquerda, não marxista e não racional e iluminista, entraram nessa lógica e são hoje os grandes bam pós-modernos que são citados no mundo inteiro com palavras-chave bem escolhidas. Escolha a palavra-chave marxismo no seu texto que você não vai ser impactado nunca. É muito difícil, porque pouca gente vai procurar marxismo nas buscas internacionais. E aí vem a questão da era eletrônica. Eu estou tentando aqui fazer algumas mediações, perdendo outras, mas vamos ver se eu não me perco no próprio fim da minha exposição, que é o seguinte. Quando eu digo não há fatos, só interpretações, e eu tenho um mundo multimídia absolutamente acessível digitalmente falando, já nem todos têm celulares de última geração, nem todos têm computadores de última geração, mas digamos que hoje no mundo, excetuando-se sempre os mal-amados, mal-queridos e esfarrapados, que nunca tem nada em nenhum lugar do mundo mesmo, né? Você teria hoje uma sociabilização maior do meio digital. Tanto é que já daria para fazermos uma videoconferência internacional de trabalhadores, cada um num auditório como esse, com uma tela grande, conectando todas as outras regiões do mundo, com tradutores e intérpretes instantâneos que nos pudessem levar, caso a subjetividade revolucionária estivesse presente em nós, a um grande projeto de destruição do capital. Então, na hora essas conexões iam cair, claro, porque nós não controlamos essa tecnologia. A gente usa enquanto eles deixam a gente usar. Mas veja, isso já é possível, antes não era. Então, o mundo virtual é um mundo muito de acordo com aquilo que é dito pelo Nietzsche e seus congêneres. Veja, não é que o Nietzsche é um cara mal intencionado, embora genial, porque um cara de uma sofisticação profunda, que consegue nos enganar a todos e ainda nós todos achamos que ele é um autor maravilhoso. A gente não consegue perceber aonde está o fio por onde ele constrói. Uma das coisas que a gente mais precisava desde o Brasil era de aula de filosofia, de como destacar pressupostos de discursos. Se a gente construísse destacar pressupostos de discurso, que é o que o Lukács chama de análise imanente de discurso ideológico, sexto curso que eu gostaria de vir dar aqui. Análise imanente de discurso ideológico é uma técnica que o Lukács desenvolve de como você não é desconstruir o discurso do outro, mas de como você identifica os pressupostos do discurso do outro. E deste ponto de vista, todo o desenvolvimento na área das teorias pós-modernas, das ciências sociais e do curso de letras passaram a ter a identidade, e da psicanálise, seria a psicanálise, a linguística e a semiótica e a sociologia e um pouco da antropologia, bem menos da ciência política, porque a ciência política é bem racional. Se você não usa racionalidade política, a atuação não é eficaz. Veja os exemplos hoje nacionais, né? O Eduardo Cunha ontem, ele apresentou um recurso, eficácia política, questionando que o voto na plenária que indicou a cassação do mandato dele na comissão tinha que ter sido eletrônico e não de viva voz. E o recurso foi aceito. Agora isso vai ser discutido.
Então, entendem o que é eficácia na ciência política? Então, a ciência política não é que ela não esteja aqui, ela está, tá? Mas a sociologia, a antropologia, a linguística e a semiótica e a psicanálise são disciplinas exemplares do que é a pós-modernidade, tá bem? Vamos lá para a parte mais dura de todas que eu